palavra do Senhor diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós como também em todo o mundo, está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós desde o dia em que ouviste e entendeste a graça de Deus na verdade, segundo foste instruído por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Vamos ter mais uma palavra de oração, irmãos. Santo Deus, soberano Pai, graças te damos porque a tua palavra foi lida e pedimos, ó Pai, a instrumentação do teu Santo Espírito para edificar a tua igreja. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa noite nós começamos então uma nova série de mensagens na carta de Paulo aos Colossenses. E a razão para a escolha dessa carta é que, estudando ela e aprofundando-se nela, ela é muito atual para os dias que nós estamos vivendo, para as situações do nosso dia a dia. A Bíblia toda é, mas ela vai trabalhar muito com as situações que nós vivemos no nosso dia a dia atual. E agora, no começo do nosso estudo, nós vamos... à medida que nós vamos aprofundar o estudo, nós vamos perceber a grandeza e a riqueza dessa carta. E por que estudar um livro, uma carta inteira? Por que estudar um livro e por que não continuamos com mensagens temáticas, né? A importância da gente estudar um livro completo está em você ver o todo. E você pode pegar detalhes que muitas vezes na leitura você não consegue observar. E uma coisa que tem acontecido na geração atual, todos nós temos esse aparelhinho assim, retangular na mão e ficamos ali rolando o dedo, né? Rolando o dedo ou deixa na rolagem automática e fica assistindo recortes, partes recortadas. E não temos mais o quê? Paciência para ver uma mensagem de 1h30, de 2 horas. Um jovenzinho não consegue mais parar na frente do computador, do celular, para assistir algo mais profundo, mais completo. Então, a razão para a gente estudarmos uma carta por completo é essa, né? Um livro por completo é que a gente vai conseguir ver o todo da carta, motivação dessa carta, e pegar detalhes que muitas vezes passam despercebidos. Tá? A igreja de Colossos, e para isso eu preciso dar um contexto histórico para os irmãos. A igreja de Colossos ela não foi fundada pelo apóstolo Paulo. Inclusive, Paulo não esteve em Colossos. Ele esteve em Éfeso, que é a mesma região que fica Colossos, a Ásia Menor. E nós vemos isso onde? Se você quiser acompanhar, Atos 19, 8 a 10. Em Atos 19, 8 a 10, a palavra, os irmãos estão abrindo, a palavra de Deus diz assim: durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, Atos 19, de 8 a 10. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que algum deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isso por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Então, ela não foi... Paulo ensinou ali na Ásia Menor e provavelmente
A igreja de Colossos foi organizada, foi iniciada por um homem chamado Epáfras, como nós lemos nesses primeiros versículos depois, né, no versículo 7, se eu não me engano. E Epáfras provavelmente ouviu o apóstolo Paulo ensinando na escola de Tirano e foi um que voltou e ensinou em Colossos. Tá? Então, na época que essa carta foi escrita também, Paulo estava onde? Estava na prisão. Nós não temos a certeza qual prisão que era, mais provável que seja a prisão em Roma, mas não podemos precisar se era a prisão domiciliar ou a prisão lá no calabouço, já a última prisão dele antes da morte. Não temos como precisar isso. E alguns estudiosos sugerem isso, tá? Que foi nessa última prisão. Não temos precisão para isso. Acredita-se que Epáfras um dia foi lá visitar Paulo para contar dos problemas que estavam acontecendo, né, na igreja de Colossos, pedir para que Paulo escrevesse uma carta para ele. E o que aconteceu? Parece que ele ficou preso lá com Paulo. Como que a gente vê isso? Quando você lê a carta que Paulo escreveu na mesma época para Filemon, nós vemos lá no versículo 1, 23, diz assim: saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus. Então, Epáfras provavelmente foi lá e acabou ficando preso com o apóstolo Paulo. E essa carta do apóstolo Paulo tinha um objetivo de resolver alguns problemas que tinha naquela igreja, que surgiram naquela igreja. E para a gente entender bem, né, algumas informações. Colossos, ela ficava, como eu disse, na Ásia Menor. A Ásia Menor é aquela região que ficava 7 igrejas do Apocalipse, né? Então, e a principal igreja, a principal cidade é Éfeso. Região hoje que a gente pode dizer que hoje chamamos de a Turquia, onde fica a Turquia hoje, tá? Éfeso a leste, Laodiceia estava a norte, Colossos era uma das menores cidades que tinha, uma das menores. Ela ficava numa rota importante onde muitas pessoas passavam por aquela cidade. Passavam, uma rota comercial, muitos viajantes, Nós poderíamos chamar Colossos de uma cidade satélite hoje. Uma cidade onde as pessoas vão para dormir ou voltam das suas casas depois de ir trabalhar numa capital. Uma cidade satélite é aquela que fica ao redor de uma metrópole. Se a gente imaginar São Paulo, nós vamos imaginar ali o grande ABC como uma cidade satélite onde as pessoas voltam para suas casas. Colossos era uma cidade ao entorno de Éfeso ali, uma cidade menor, que tinha gente de todos os cantos. E esses visitantes, com essas pessoas que passavam por lá, começaram a vir qualquer tipo de pensamento, qualquer tipo de ideologia, qualquer tipo de mentalidade. Isso começou a entrar e ganhou também o quê? Com essas pessoas ganhou na igreja, ela ganhou entrada na igreja, essas filosofias, esses pensamentos, começou a fazer parte de dentro da igreja. E isso começou a prejudicar, começou a misturar, começou a atrapalhar. E era natural, então, que as pessoas ficassem curiosas, intrigadas. Isso acontece muito, sabe com quem? Com os estudantes, que não têm sua fé alicerçada em Cristo. Ele sai para uma faculdade, principalmente as públicas, chega lá, começa a vir um monte de coisas, de pensamentos, e acaba, se ele não tiver com a sua fé alicerçada, ele vai misturar bastante coisa e vai ficar com a cabeça um pouco virada. Isso é muito comum acontecer. São expostos a formas diferentes de pensamentos, né? Muitas vezes acontecem mudanças radicais na crença deles. E algumas dessas ideias, então, como eu disse, foram adotadas pelo povo e logo encontraram um caminho dentro da igreja. Embora as mudanças eram sutis, né? O evangelho começou a ser distorcido, começou a ser modificado. E então a igreja estava começando a ser moldada com uma mistura de ideias. O evangelho já não era suficiente. Então isso nós chamamos de sincretismo, uma mistura. Sincretismo, mistura de várias ideias, filosofias, né? E aqui especificamente eles estavam misturando legalismo com misticismo. No entanto, qualquer mudança na mensagem do evangelho é anátema, é maldito.
Talvez você veja por que essa mensagem é para o nosso tempo. Nós temos visto muitas pessoas que se dizem evangélicas, mas não acreditam só em Cristo. Acreditam num monte de coisa. Não importa onde vivamos, estamos constantemente sendo bombardeados com as filosofias, com as ideias do mundo. Se existem instrumentos para que a gente perca o evangelho, esses instrumentos são o legalismo e o misticismo. Essas duas coisas fazem com que nós vamos perder de vista o evangelho. Nós vamos nos desviar. Duas ameaças ao cristianismo, o legalismo e o misticismo. Então, o que nós devemos fazer? Nós devemos estar bem alicerçados na nossa fé e virar nossos canhões para eles também. Apontar e mostrar a nossa fé contra essas heresias que estão adentrando as igrejas. Então não é incomum você encontrar pessoas que se dizem cristãs, crentes, reformadas, que vão ao médium, que vê o horóscopo todo dia. É comum. Que estão preocupados com anjos, que ensinam que existe uma verdade secreta que devemos descobrir para ser verdadeiros crentes. E isso era chamado de gnosticismo nos dias bíblicos. Que acreditam na reencarnação, religião oriental, espiritismo. Acreditam que Jesus foi um homem, somente um homem, mas no seu potencial máximo. Eles acreditam nisso. Mormonismo. Acreditam que existem poderes iguais do bem e do mal que estão numa batalha de vida ou morte pelas almas dos homens. Essa é outra heresia chamada dualismo. Acreditam que Deus é aquele cara lá de cima, como alguns dizem, que patrocina o seu sonho americano, que vai realizar todos os seus sonhos, que vai fazer com que você tenha prosperidade, saúde, bens materiais. Tem gente que acredita nisso. Estão preocupados em desenvolver o quê? Uma autoestima positiva, porque a ponto de falar que pecado e julgamento é considerado, se você falar sobre pecado e julgamento, você é considerado puritano. Você não pode mais falar. O problema é que o pacote não é nada cristão, meus irmãos. Esse pacote. E há muitos hoje que se denominam cristãos que não estão indo para o céu. Por quê? Porque eles estão confiando na sua bondade, estão confiando na sua consciência, estão confiando no sistema e não em Cristo. O lema sincretismo é simples e muito popular. Tão popular que talvez você já tenha falado, talvez você continue falando. Toda religião tem algo de bom nela. Isso é uma frase sincretista. Ou, estamos todos escalando a mesma montanha. Afinal, estamos todos servindo ao mesmo Deus. Você já deve ter ouvido essa. E a mais conhecida, né? Todos os caminhos levam a Deus. Essas declarações, sabe onde elas se originam? No inferno. É lá no inferno que elas têm origem, tá? E cheira fumaça. Elas te levam a um compromisso. Vão te levar para um compromisso. E o compromisso, sabe o que ele vai fazer com você? Vai te afastar da verdade. Vai te levar para longe da verdade. Vai te afastar do evangelho. Compromisso. Religiosidade. A mensagem da carta aos Colossenses, como foi cantada aqui, Cristo é suficiente. A mensagem dessa carta é simples. A suficiência de Cristo. E vamos ver alguns versículos nessa carta. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, capítulo 1, versículos 15 a 18, que foi o que nós cantamos aqui. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele.
Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, e o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que tudo tenha a supremacia. Agora no capítulo 2, versículos 6 e 9, meus irmãos. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Agora, versículos 16 e 19 do capítulo 2 ainda. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo suprido, bem vinculado, por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. E mais um spoiler da carta aí, capítulo 3, versículos 1 a 3. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Olha quão diferente, irmãos, é o mundo que nós vivemos. Ele nos chama a ser leais a todo e qualquer tipo de coisa, menos a Cristo. Menos a Cristo. Nós somos exortados e admoestados a fazer, sabe o quê? Siga o seu coração. Siga o seu coração. Nós somos exortados a confiar em nosso guru espiritual. Somos confiados a desenvolvermos a autoestima positiva, porque a baixa autoestima é a razão de muitos problemas no mundo. Ligar para o terapeuta, confiarmos nos mestres, no que os mestres nos dizem. Você percebe que cada uma dessas coisas, o que ela cria? Você consegue perceber que cada uma dessas coisas é um afastamento de Cristo? Qualquer coisa que nós confiamos no lugar de Cristo, além de você rebaixar Cristo, é uma idolatria. É uma idolatria. E diante disso, qual que é a chave para a nossa fé, meus irmãos? É uma carta curta, 4 capítulos apenas, mas ela é muito profunda, então nós vamos explorar detalhes dela. E talvez você tenha lido esses 2 primeiros versículos e não consegue enxergar a riqueza que tem nesses 2 primeiros versículos. E é justamente isso que eu vou fazer agora. Trazer luz para isso. Com esse pano de fundo, então, da igreja de Colossos, vamos ver novamente os 2 primeiros versículos, meus irmãos. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai. Então, como de tradição, como de costume, Paulo sempre se apresenta assim nas suas cartas. Ele foi designado apóstolo de Cristo, né? Ele sempre se apresenta assim. Ele foi o apóstolo depois dos outros, mas foi o próprio Deus, o próprio Cristo que o designou como apóstolo. E o irmão Timóteo. Nós conhecemos mais Timóteo do que Paulo, se você prestar atenção. Nós sabemos muito mais sobre Timóteo, como ele era, problema que ele tinha, do que o próprio Paulo, porque são 2 cartas endereçadas para Timóteo. E Timóteo, ele parece que não era alguém brilhante, era alguém que tinha uma dificuldade, precisava sempre estar dando um empurrãozinho nele. E ele começou jovem no ministério, precisou sempre alguém para Paulo ali dando... Mas tem uma característica muito
peculiar de Timóteo? Alguém discreto, né? As pessoas acham que, às vezes nós achamos que uma pessoa vai ser brilhante, vai ser um espetáculo, vai surpreender, mas acabam ficando o quê? Apagadinhos. É isso que acontece. Timóteo foi alguém que ficou até o final, alguém que foi constante, alguém que ficou até o fim sem chamar a atenção. Ele permaneceu até o fim, obediente, confiável. O que é mais importante do que ter somente picos, Timóteo foi constante. Ele foi devagar, mas ele foi constante. A carta ela é endereçada a quem? Aos santos e fiéis irmãos que se encontram em Colossos, né? Paulo identifica os colossenses como aqueles que vivem em Cristo, mas residem em Colossos. Ele fala, né, como é a igreja, santos e fiéis em Cristo, que revela o quê? A nossa identidade. R.C. Sproul, em uma das suas palestras, lá na Flórida, ele desce do palco, vai até alguém na plateia e pergunta, onde você mora? Aí uma pessoa responde, eu moro em Chicago, a outra, moro em Miami, moro em Los Angeles. E você está vivo agora? Sim. E você está em Chicago agora? Não. Mas você disse que mora em Chicago. O que você está fazendo agora? Ele pergunta. O ponto dele é simples, meus irmãos. Nossa casa fica em um local específico e nós vivemos onde quer que nós estejamos. Nós vivemos em Cristo. Nós vivemos em Cristo. Onde você mora? Onde você vive? Você vive em Cristo. E ele saúda, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. As duas principais palavras que ligam o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Talvez você tenha na sua concepção que as duas principais palavras eram graça e lei, mas não é. É a graça e a paz. E eu vou explicar, tá? Essas palavras revelam um grande propósito de Deus para nossas vidas. Por quê? Graça para vocês e paz da parte de Deus, pelo que Ele ofereceu desde a entrada do pecado no mundo. E essa paz é o quê? É vertical. Então, é uma paz que é com o Criador. Quem que é o Criador? É aquele que nós nos rebelamos todos os dias, aquele que nós pecamos todos os dias, aquele que nós estamos constantemente pecando, rompendo, querendo romper essa aliança unilateral que Ele fez e, através de Cristo, pagou por nós. Nós queremos romper com Ele. E aí nós não encontramos o quê? Aqui. Nós não estamos bem na vertical. Dificilmente nós vamos ficar bem na horizontal. Dificilmente. Dificilmente. E ele diz assim, então, a graça para vocês a partir de Deus, pelo que Ele ofereceu, então, desde a entrada do pecado no mundo, nós rebelamos e voltamos as costas para eles o tempo todo, e a nossa grande guerra, então, está contra o próprio Deus, e está no íntimo do nosso ser, e as pessoas fazem o que fazem, meus irmãos, por quê? Porque elas estão em guerra contra Deus, e o que resolve esse conflito, essa guerra contra Deus? Só a graça resolve este conflito. Quando a gente lê a carta de Paulo aos Efésios, ele diz assim, Ele vos deu vida estando vós mortos em vossos delitos e pecados. E aí você continua, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Ele resolveu esse conflito quando ele decidiu não levar em consideração a nossa rebelião e vir atrás de nós e nos buscar e resgatar. A graça é a única que produz paz. Então, esse conflito vertical resolvido, quando você está em paz com Deus, você consegue o quê? Resolver o conflito horizontal, tá? E que é entre nós mesmos.
os desentendimentos que nós temos. Então, assim, quando o conflito horizontal está resolvido, nós podemos falar assim: nós somos o quê? Irmãos em Cristo. Assim nós podemos falar, somos irmãos em Cristo. Na cruz, então, meus irmãos, a graça foi manifestada e garantiu o que? A paz. A paz. Então, a graça e paz, ela é muito mais profunda do que essa saudação que nós damos no início de um culto. Ela tem toda a teologia reformada por trás. Então, ela é muito mais profunda do que um boa tarde, bom dia e boa noite. Eu queria que os irmãos entendessem isso. E antes de encontrarmos Cristo, nossa alegria era determinada o quê? Pelas circunstâncias. Nós ficamos felizes ainda, né? Se conseguirmos as coisas que nós queríamos, tal, isso nos deixa felizes. Mas essa felicidade é passageira. Nós nos considerávamos felizes o quê? E abençoados se tivéssemos o quê? Livre de dor, de desconforto. Nossos relacionamentos fossem bons. Os adolescentes apaixonados, né? É muito mais profundo. Talvez alguns de vocês estão pensando, pastor, o senhor está falando comigo. Eu sou esse cara aí, eu continuo assim. O que há de errado com essas coisas? Essa atitude mostra que nós não entendemos o que é um princípio vital para a vida cristã. Um relacionamento com Cristo faz de você uma nova criatura. Ele deve transformar você. E quando a gente lê também a carta de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios 5,17 diz, né? Eis que nós fomos feitos novas criaturas, as coisas antigas já passaram e se fizeram novas. Tá? Quando nós vivemos em Cristo, tudo muda, meus irmãos. E a igreja de Colossos foi lembrada disso. Que embora eles tenham feito a sua casa em Colossos, quando confiamos plenamente em Cristo, como nosso Redentor, nós somos transformados. O Evangelho faz várias coisas. Transforma pessoas, transforma vidas. É o Evangelho que faz isso. Não somos nós, não é nosso oratório, argumentação, mas é o Evangelho. O Evangelho ajuda-nos a ver o mundo como ele é realmente. Quando nós chegamos a Cristo, nossos olhos se abrem para o fato do quê? De que o mundo e seus caminhos são vazios e fúteis. Vemos que toda a promoção sobre bondade inerente é realmente apenas uma tentativa de evitar o quê? Uma verdade que todos nós conhecemos na nossa experiência. Somos pecadores, precisamos de ajuda, precisamos de um Redentor. O Espírito Santo abre os nossos olhos para a natureza temporária, né? Da terra, de São Carlos, de Colossos. Os valores que o mundo promove, eles são transitórios. Eles mudam o tempo todo. Não há nada sólido para construir sua vida. Inclusive, tem alguns livros de Zygmunt Bauman, se eu não estou enganado, é esse nome, que fala amor líquido, relacionamentos líquidos. É um filósofo que descreve muito bem os tempos que nós estamos vivendo. Relacionamentos líquidos, principalmente com Deus. Tá? E o Evangelho nos dá uma perspectiva nova de vida. David Martin Lloyd Jones, ele escreveu assim, ele foi incisivo quando ele disse: que direito tem este mundo de pensar que alguém porá fim à guerra quando os homens cobiçam as esposas dos seus vizinhos? E enquanto eles ainda continuam trapaceando e roubando e dando rédeas soltas às paixões e luxúrias? Uma nação nada mais é do que um homem ampliado. E, enquanto os indivíduos forem assim, as nações serão assim. Eles sempre foram e sempre serão, até que Cristo volte. E a este julgamento final. Mas quando ele vier, não haverá mais guerra. E então, somente então, haverá glória eterna em seu maravilhoso reino. Irmãos, essa é apenas uma introdução na carta aos Colossenses, mas eu espero que você já possa perceber o quanto que essa carta ela é atemporal e relevante para os nossos dias.
nós seremos desafiados, aprimorados, focados, como o quê? Resultado do nosso estudo. Mas por hoje ficamos com uma pergunta simples. Aonde você mora? Em Cristo? Ou em São Carlos? Aonde você mora? Ou em Baté? Aonde você mora? Você está extraindo da sua vida valores, esperança e autoimagem do Salvador ou do mundo? Você resolve os seus problemas correndo para o Salvador ou correndo para o mundo? Eu sugiro que os irmãos leiam a carta aos Colossenses. Leia devagar, leia com calma. Se você tiver a Bíblia de estudo, leia os comentários embaixo, tá? E seja sincero para si mesmo. Estou descansando em Cristo ou estou tentando produzir a paz interior, a minha paz própria? Lembre-se, graça e paz. Quando eu resolvo o conflito na vertical com Deus, eu vou conseguir começar a resolver os conflitos na horizontal, com o próximo. Mas lembre-se de que os conflitos vão aparecer lobos com falsos ensinos. Esteja alerta, pois o Evangelho vem para trazer graça e paz. Com essas duas coisas na mente, nas nossas vidas, nós vamos estar o quê? Preparados para quê? Para enfrentar quando vier de sabores. E eles virão, tá? Eles virão. E assim nós vamos crescer na graça do Senhor. Nós teremos algo que aprenderemos nas próximas mensagens: fé, esperança e amor. Tá? Durante os próximos, não sei se vai dar meses, né? Vamos trabalhar para nos tornarmos o que? Centrados em Cristo, meus irmãos. Permitir que Ele nos transforme por meio da sua palavra. Começaremos a viver nossas vidas nesse mundo com um olhar diferente, constante para o céu. E não só aqui na terra. Tem gente que está esquecendo. Está gostando tanto da terra que está esquecendo. Está olhando só aqui na horizontal. E é isso que essa carta vai nos dar um alerta, vai nos dar um chacoalhão. Tá? Nós descobriremos que a vida é melhor do que nós sonhamos que ela poderia ser. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça nos próximos estudos.